Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado terminou com a Sharon ficando perdida no espaço, dizendo que ela só queria ter o amor do Prota. Mas antes de continuar a história, é hora do jabá. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela UniTV, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe aonde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim, que já tô chegando na metade de One Piece, é excelente. E não tem só anime aqui não. Na verdade, tem mais de 280 mil conteúdos diferentes, de todo tipo. Filmes, séries, documentários, tudo naquele 1080p de lei. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Valeu UniTV por patrocinar esse vídeo. E agora, de volta à história. Howard tá dentro da nave assistindo a Sharon ser levada pelo vácuo do espaço. Ele consegue ver o olhar de tristeza no rosto dela, antes dela começar a se afastar mais e mais. O Prota começa a se lembrar de tudo que eles viveram juntos, desde o primeiro sonho em que eles tiveram que trabalhar juntos, até os dias que eles viveram como um casal, onde por um breve momento os dois foram realmente felizes. Então ele decide que não pode deixar ela ficar sozinha, perdida no espaço. Ele grita que isso não vai acontecer, e pula pra fora da nave levando o cilindro de oxigênio com ele. Rapidamente o Howard começa a se aproximar dela, mas Sharon parece surpresa, na verdade até meio confusa. Ele começa a flutuar até ela e os dois esticam suas mãos, mas na hora que vão se tocar, eles erram. Howard passa direto por ela. Isso é terrível porque qualquer errinho nessa situação pode tornar tudo pior, mas Howard tem uma ideia. Ele dispara seu gancho em direção a ela e prende perfeitamente no traje de Sharon. Agora os dois estavam presos um ao outro. Ele começa a puxar a corda fazendo a distância entre eles diminuir, e logo eles estão cara a cara, mas o Howard não parecia estar feliz. Sharon fala que ele é muito bobo, então ele fica puto e chama ela de mulher hipócrita. Ele diz que ela planejou tudo isso e quer forçar ele a seguir pelo caminho que ela decidiu. Ela já fez isso com ele não só uma vez, mas várias. Chega, isso não vai mais funcionar com ele. A partir de agora é ele quem vai tomar as decisões. Então nessa hora ele começa a acionar o gancho do traje dela. Eles estão meio longe da nave, mas pelo visto o gancho é comprido o suficiente para alcançar. Howard olha para ela e diz que eles vão viver e morrer juntos, o que deixa ela emocionada. E tudo estaria lindo e maravilhoso se não fosse pelo fato do gancho que o Howard disparou errar a barra onde ele tinha mirado. É, rapaziada, pela primeira vez na obra o Prota errou alguma coisa que ele atirou, pra vocês verem o quanto essa mulher mexe com a cabeça dele. Ele na hora gela pensando, agora deu caralho mesmo. Quer dizer que eles vão ficar flutuando sem rumo no espaço até acabar o oxigênio? Bom, pelo visto sim, porque a distância deles até a nave aumentava mais e mais. Os dois começam a se afastar a ponto de não ter mais volta. Então Sharon segura no ombro dele e dá um abraço no Howard. Ela diz que na verdade isso não é tão ruim. Ele e ela ficarem sozinhos flutuando pelo espaço, sem precisar se preocupar com mais nada. Ela gostaria que esse momento durasse para sempre. E o Howard diz: nós vamos ficar flutuando assim pra sempre. Talvez a gente flutue até o fim do universo. Um dia um ser inteligente pode nos encontrar e criar uma bela história de amor. Ela fala que nesse caso eles devem deixar seus nomes pra essas pessoas saberem que é a história deles. E o Prota diz que talvez eles até os clonem. Quem sabe aí os dois podem ficar juntos de novo. O sistema da nave informa que o nível de oxigênio baixou para 1,8%. E na mesma hora o Howard já tira o cilindro que ele tinha e começa a colocar no traje dela. Sharon diz que ele não tem que fazer isso. Ele tem que guardar esse oxigênio para ele. Vai que acontece alguma coisa e essa situação muda. Então Howard fecha os olhos e dá uma respirada funda. Ele olha ela no fundo dos olhos e pensa, quer saber? Que se foda. E aí joga o cilindro de oxigênio longe. Sharon não entende o que ele tá fazendo, mas Howard pede desculpas. Ele não pode ver ela morrendo e não fazer nada. Ele odeia ter que ver ela carregar todo o sofrimento sozinha sempre. Ele pensou a mesma coisa da última vez. Dessa vez, ele queria... Sharon fala que ele tá ofegante e pergunta quanto oxigênio ainda tem, mas ele apenas segura na mão dela e diz: não se preocupe com isso. O sistema fala que devido a atividades extenuantes, o nível de oxigênio baixou rapidamente para 1% restante. Olhando nos olhos dela, ele fala todo sem ar que isso é apenas um jogo. Então abraça ela uma última vez, enquanto o sistema informa nível de oxigênio 0,8%. E menos de 1 minuto depois, nível de oxigênio 0,1%. Rapaziada, pelo visto dessa vez o Prota vai morrer sem ar no espaço. O maluco já morreu de tudo que é jeito diferente. Então Howard abre os olhos. Ele se pergunta onde tá. Parece aquele lobby do jogo onde ele fala com a IA-63. Essa é a primeira vez que ele fala em um jogo. Será que vai ter alguma punição? Mas pra surpresa dele, quem aparece na sua frente é a Sharon, dizendo: você finalmente acordou. Então Howard percebe que tava em um tipo de banheira, respirando por um aparelho. Nessa hora o sistema da nave informa que ele recobrou a consciência. Então a terapia acabou. Ele na mesma hora tira a máscara da sua cara e pergunta o que aconteceu. Ele não deveria estar morto? Aonde ele tá? Sharon responde: na espaçonave Amanhecer. Quando o nosso
nosso oxigênio estava praticamente acabado, a nave veio até nós. Na hora o Howard já disse que isso soa meio coincidência demais. Então nós vemos o flashback da hora que ele apagou, e a Sharon deu o comando para a nave se aproximar deles, o que a nave obedeceu, permitindo que eles se salvassem do vácuo do espaço. Já estava óbvio pro Howard que ela o tempo todo tinha o controle sobre essa nave. Ele se levanta e pega ela pelo braço, então pergunta se ela planejou por tudo isso. Ele tá muito puto, e até pergunta mais uma vez, ela armou isso tudo ou não? Sharon vira a cara meio envergonhada, então diz, sim. Eu posso controlar os robôs da nave. Eles teriam conduzido a nave até nós a hora que eu quisesse. Ele pergunta por que ela fez isso. Por acaso é divertido ver ele lutar pela vida? Sharon fala que sabe que homens normalmente repelem mulheres agressivas. E ele especialmente odeia esse tipo de garota. Ele escolheu a Sabrina porque ela é mais feminina, não é? Ela só não queria cometer o mesmo erro de novo. Só o que ela queria era ser uma garota normal, bobinha, que doa a si mesmo completamente pra ele. Ela ficaria em casa cozinhando e esperando por ele. Depois do jantar eles sentariam juntos para ler alguma coisa. Eles poderiam conversar por horas ou sair para caminhar. De vez em quando eles trocariam algumas provocações ou até mesmo brigariam um pouco, mas no fim sempre levantariam a bandeira de paz. Ela só queria que eles pudessem ser como qualquer outro casal. Quando houvesse perigo, ele protegeria ela. Ela veria ele nervoso e preocupado com a proteção dela. Pensar nisso tudo deixa o coração dela magoado, mas ao mesmo tempo a deixa feliz. Howard fala que ela sabia que ele salvaria ela. Do contrário, ela não teria arriscado a sua própria vida. E ela responde que ele teria descoberto o segredinho dela se ela chamasse a nave desde o começo. Então pensaria que ela tá só enganando ele e tudo que ela fez até agora viraria contra ela. Por isso ela escolheu arriscar. Ele pergunta e se ela tivesse errada, se ele não fosse salvá-la. E ela responde, bom, nesse caso, você nunca seria capaz de me esquecer pelo resto da sua vida. De uma forma ou de outra, eu seria a vencedora final. Mano, que mulher manipuladora. Até agora eu não sei se eu gosto dela ou não. Comenta aí embaixo o que vocês acham dessa mulher. Nem o próprio Howard sabe o que responder pra ela. Sharon fala que todo o plano dela estava correndo bem, exceto pelo que ele fez no final. Mais especificamente, a parte onde ele joga fora o último cilindro de oxigênio. Ele pergunta se não era isso que ela queria desde o começo. Então ela toca no rosto dele e diz que não, porque ele teria morrido. E ela nunca quis que ele morresse. Howard tá puto. Ele diz que ela é audaciosa o suficiente para arriscar a própria vida. Do que mais ela teria medo? A real é que ele tá confuso. Ele não consegue dizer se ela tá falando a verdade ou só tá contando mais e mais mentiras. Ele começa a vestir a sua roupa de manutenção enquanto fala que os dois sabem que eles não podem ficar juntos. Existem muitos obstáculos no mundo real. Ela tem as suas próprias razões e ele não quer deixar a Sabrina. Ficar importunando um ao outro não vai levar eles a lugar nenhum, ela não acha? E nessa hora os olhos dela se enchem de lágrimas. Sharon começa a perceber que os esforços dela não adiantaram nada. Howard não quer ficar com ela, de jeito nenhum. Ele continua dizendo que além do mais, ele imagina que a essa altura ela já deve saber que isso é só um jogo. Para ser mais específico, um jogo no mundo dos sonhos. Ele não sabe dizer de onde isso veio. Um dia a tela do sistema simplesmente surgiu diante dele. De primeira só ele conseguiu jogar esse jogo. A entrada dela foi um erro. Sharon pergunta se ele se arrepende dela ter entrado no jogo, mas ele só diz que tá exausto e precisa descansar. Ela chama o nome dele mais uma vez, mas ele simplesmente deixa a sala. Howard tá realmente confuso e cansado. Na cabeça dele ele ainda escuta a voz dela o chamando. Na verdade, conforme ele foi pegando no sono, a voz da Sharon chamando o nome dele era tudo que aparecia na sua mente, mais e mais alto. Ela chamava pelo seu nome e a voz dela tomava conta de tudo. Até que ele acordou. Howard estava de volta no mundo real. Ele não entende nada do que tá acontecendo. Ele não morreu e nem o tempo do jogo se passou. Por que ele tá de volta? Então ele percebe. Alguém pega na sua mão e diz que tentou de tudo, mas ele simplesmente não acordava. Era a Sabrina, chorando, dizendo que ficou muito assustada. Quando vê o rosto dela, as coisas começam a clarear na mente dele. A secretária entra na sala e também já escorre uma lágrima dela quando vê que ele finalmente acordou. Howard ia falar algo pra elas, mas de repente, a tela do sistema aparece na frente dele, dizendo: parabéns, você completou a missão de sobreviver 90 dias. A dificuldade dessa rodada foi 2, processando informações da sua conta. Ele pensa, ué, mas como assim? É como se ele estivesse no jogo só pra ter aquela cena com a Sharon e a missão fosse só uma desculpa. Ele tem certeza que não completou nada, mas o sistema aparece de novo pra interromper o seu raciocínio, informando apenas que ele ganhou uma nova skill, sensor de crise, que o torna capaz de perceber potenciais perigos. Ou seja, rapaziada, o nosso prota acabou de ganhar um sentido aranha. Pra quem achava que ele não era OP ainda, então vamos ver agora.
embora. Bom, a história segue, e estando OP ou não, o fato é que o Howard no dia que se passou continuava de cama, ao ponto da Sabrina ter que escovar os dentes dele, mas ela não parecia se importar. Na verdade, ela estava cuidando dele com todo o amor e carinho possível, até mesmo assoprava a colher de sopa para dar para ele na boquinha igual criança. A secretária vendo isso fica até meio desconfortável. Até onde ela sabia, a senhorita Lu era uma mulher elegante e orgulhosa. Por que ela ficaria servindo alguém assim como se fosse uma empregada doméstica? Uma pessoa pode mudar tanto assim por amor? Bom, rapaziada, pelo visto sim. Os dois até saem para dar uma volta do lado de fora do hospital, com a Sabrina perguntando se ele não tem se desgastado demais com o trabalho ultimamente. Ela conta que a secretária encontrou ele inconsciente e chamou a ambulância. Sabrina agradece muito a ela, mas o Prota tá pensando que não pode contar pra ela a verdade, que ele só entrou em coma porque foi levado pro jogo nos sonhos. Ele diz pra ela que gostaria de deixar esse hospital o mais rápido possível. Ele precisa encontrar a pessoa ideal pra assumir o cargo de gerente da próxima loja do restaurante 2003. Só que a Sabrina diz que não, ele tem que ficar ali em observação por algum tempo. Howard aperta a bochecha dela e diz que não quer perder vários dias de trabalho. E Sabrina responde que não tem problema fazer isso de vez em quando. Ela mesma adora tirar pausas o tempo todo. E então nessa hora, um carro acelerava com tudo. O motorista pisa no freio, mas ele parece ter parado de funcionar. Ele tinha perdido o controle do carro. Howard sente algo estranho, um arrepio na espinha, como se tentando dizer pra ele alguma coisa. Isso só podia ser. Nessa hora, ele e a Sabrina estavam prestes a atravessar a rua, quando o carro descontrolado vem pra cima com tudo. Ela estava indo direto pra ele quando Howard segurou seu braço, e o carro passa voando bem na frente deles, e por muito pouco não joga a Sabrina longe. O carro acerta uma árvore em alta velocidade, destruindo todo o para-choque. O motorista tinha ficado ali todo estrunchado, enquanto Howard pensava que essa skill nova dele dá a habilidade de prever o perigo. Se ele não tivesse puxado a Sabrina a tempo, ela com certeza tinha ido de arrasta pra cima. A Sabrina tava meio em choque ainda, mas ele diz pra ela que tá tudo bem, eles estão seguros agora. O Prota tá dando graças a Deus que ele conseguiu a habilidade de antecipar a crise bem na hora certa, e isso somado com a força e resistência física extraordinária que ele conseguiu do outro jogo, e mais as habilidades de luta que ele conseguiu treinando com o 2003, tornaram ele um verdadeiro Sigma. Porém, família, na hora que ele pensa isso, é como se o cérebro dele fosse tirado da tomada. Ele simplesmente apaga ali mesmo do nada, caindo no chão inconsciente, enquanto a Sabrina ficava chamando por ele. Mensagens do sistema aparecem dizendo que o jogador excedeu o limite de aprendizado da máquina de aprendizado e ativou excessivamente o neocórtex. Uma vez que o jogador vá além da capacidade que o seu cérebro tem de aguentar, o mecanismo de proteção vai ser ativado, ou seja, o jogador tem a possibilidade de apagar a qualquer momento. O doutor tá dizendo pra Sabrina que, tirando a atividade excessiva do neocórtex dele, não tem nada pra se preocupar. Em breve ele vai fazer um check-up completo do corpo, e então eles vão poder ver os resultados. Sabrina parece preocupada, mas então Sharon entra no quarto sem nenhuma cerimônia, perguntando pra Sabrina se é assim que ela cuida dele. Todo mundo se vira pra ela na hora, tirando o doutor, que tem mais o que fazer do que assistir novela mexicana. Sabrina pergunta o que ela tá fazendo ali, e as duas ficam se encarando igual faroeste um tempo. Então ela responde que tá ali pra levar ele pra um hospital melhor. Sabrina fala que ele é o namorado dela, e que a Sharon não tem nada a ver com o hospital que ele vai. E outra, é melhor ela ir metendo o pé de uma vez. Sharon pergunta pra ela se no coração dela, ele ser o seu namorado é mais importante do que a própria saúde dele. Enquanto isso, a secretária tá pensando que tanto a senhorita Yang quanto a Sabrina são empresárias brilhantes, ricas e empoderadas. O que elas veem no Sr. Shen? Sabrina fala pra Sharon que vai levar ele pra um país estrangeiro, com médicos mais competentes, mas Sharon diz que ele precisa ser tratado de maneira competente agora, antes que seja tarde demais. Ou por acaso ela prioriza mais seus sentimentos do que a saúde dele, e a Sabrina dá aquela recuada. A secretária continua só assistindo a treta sem falar nada. Então do nada, a porta do quarto é escancarada, e os pais do Howard aparecem ali chamando por ele. Eles parecem muito preocupados, a mãe dele tá até chorando. Na mesma hora, Sharon, muito ligeira, já muda totalmente a sua atitude, e vira quase uma freira, já fazendo reverência e cumprimentando eles. Até o médico achou estranho que 1 minuto atrás ela tava toda arrogante, e do nada ficou toda comportada. Bom, então o tempo se passa e do lado de fora do hospital, Sharon tá falando pra secretária que se o Howard continuar apagado até amanhã, ela vai conversar com os pais dele sobre levar ele pra um hospital melhor. Até porque ela não quer que eles vejam ela e a Sabrina brigando. É vergonhoso. E a secretária só abaixa a cabeça e diz, ok. Então ela entra no carro batendo a porta com tudo. E do lado de dentro, a sua assistente pergunta por que ela não vai ficar no hospital. E ela responde que é porque já tem bastante gente com ele lá agora, e ele precisa descansar. Se ela ficasse lá, ele poderia ser perturbado. A assistente diz que se sente mal por ela, porque ela trata ele tão bem e faz de tudo por ele, mas ele não dá valor nenhum pra isso. Sharon fala que não tem problema isso, ela não precisa da gratidão dele, ela só espera que o negócio dele dê certo e ele tenha sucesso e sempre tenha saúde. Isso basta pra ela. E você aí deve estar pensando, caraca, a mulher é quase a Madre Teresa de Calcutá, que pessoa bondosa
nervosa, mas então nós vemos um flashback de um pouco antes do sonho acabar, onde na verdade os dois estavam conversando e o Howard contou pra ela que não tem controle sobre quando que os sonhos vão acontecer e nem sobre o que vai rolar no sonho, mas ele pode escolher levar pessoas com ele no sonho ou não. Vemos ela perguntando se ele já levou outras pessoas além dela pro sonho, provavelmente a Sabrina, certo? E ele diz que sim, e até mais uma pessoa. O Prota tá pensando consigo que precisa admitir que a Sharon tem habilidades excelentes, ela é extremamente inteligente e como ajudante dele, as chances dele completar as missões dos sonhos são muito maiores. No fundo do coração dele, ele tem medo dela, mas ele tem total confiança que ela nunca machucaria ele. Na verdade, no mundo inteiro, ela é a única pessoa que ele pode confiar totalmente. E pô, rapaziada, é um pouco engraçado ele dizer isso depois dele mesmo ficar revoltado por ser manipulado por ela o tempo todo. Mas enfim, ele pergunta se ela ainda quer continuar participando de sonhos como esse, o que é quase como perguntar se macaco quer banana. É por isso que a Sharon parece tão de boa com tudo que aconteceu, porque ela recebeu um convite dele. Aparentemente, eles vão continuar se encontrando no mundo dos sonhos. Então à noite, vemos o Prota ainda apagado na cama. Alguém tá torcendo uma toalha molhada num balde e usando pra limpar o corpo dele. Obviamente é a Sabrina, ela que é a verdadeira waifu dele, família. Mas enquanto isso, em outro lugar, vemos um par de pernas meio molhadas, enroladas em uma toalha. Então um par de melões que o autor da obra adora desenhar. E uma mensagem no WhatsApp que alguém enviou pro Howard, perguntando como ele anda, mas sem resposta. Essa pessoa é ninguém menos do que a Sunny, que anda se perguntando o que aconteceu com o Howard. Já faz uns dias que ele não responde ela. E então a fada da coincidência usa sua magia na televisão, que na mesma hora começa a mostrar a notícia de um carro desgovernado que causou um sério acidente no hospital Moinhos de Vento. Um paciente que passeava pelos arredores infelizmente acabou sendo envolvido. Quando vê ele, a Sunny nem acredita. Howard tá em um hospital. Então já sabem, né, família? O dia seguinte era dia de missão secreta pra Sunny. Ela coloca seus óculos escuros, um boné escuro e uma máscara toda escura com um coraçãozinho, e com esse visual nada suspeito ela vai até o hospital onde tá o Prota. A agente dela, quando descobre, já liga na hora, dizendo que a nova música dela vai ser lançada em 2 dias. Esse é o pior momento possível pra ela fazer outra loucura daquelas, mas a Sunny não quer nem saber. Ela diz que ele tá no hospital e ela quer ver como ele tá. Nessa hora, a Sabrina decide trocar a água do banho dele. No corredor, a gente vê os pacientes virando a cabeça impressionados. Cadeirantes se levantam pra chegar perto e até cegos fazem questão de ver. Essa mulher é extremamente linda caminhando pelo hospital. Mas assim que ela saiu do quarto onde tava o Howard, a Sunny aproveitou a brecha e entrou no quarto dele. Assim que viu ele, ela ficou parada olhando pra ele por algum tempo e então tirou seu disfarce e perguntou se ele podia ouvi-la. Então tocou no rosto dele e perguntou de novo. Ela fala que é ela, a Sunny. Ela ouviu que ele sofreu um acidente e foi visitá-lo. Ela ficou preocupada com ele. Sunny fala que é pra ele ficar melhor logo. Demorou muito pra ela finalmente conseguir encontrar ele na vida real. Os dois estavam tão ocupados que mal tiveram tempo de se encontrar. Conversar por vídeo era a única opção pra eles, mas ela aceita o fato de que ele tem uma namorada. Sunny aceitou que nunca vai poder ficar com ele e anunciar o relacionamento deles em público. Ela tem trabalhado muito, mas com certeza um dia vai conseguir tirar essas algemas. Quando isso acontecer, ninguém nunca mais vai poder ficar no caminho deles. Então ela tira o seu boné, pensando que não tem mais medo de competição. Ela não tem mais medo de nada. Então encosta o seu rosto no dele, pedindo nos seus pensamentos que ele fique melhor logo, dizendo que vai visitar ele de novo. Então ela coloca o seu disfarce de novo e começa a meter o pé do hospital. Só que nessa hora ela se depara com algo, uma mulher alta e muito linda, que vinha até o quarto trazendo uma bacia com água. A mulher passa pela Sunny, que na hora já saca que essa aí deve ser a namorada do Howard. Ela é realmente maravilhosa. Não é à toa que o Howard não conseguia esquecer ela. A beleza dela é impressionante. Porém, o amor não é feito só de aparência. Relacionamentos não podem ser mantidos só com a beleza. Talvez em algum momento eles acabem terminando, vai saber. O fato é que no fim de tudo, só uma delas pode ser a vencedora. Mano, nosso Prota tá literalmente sendo disputado por 3 mulheres ricas, jovens e bonitas, como se fosse um troféu. Bom, mais uma noite chega e na hora de dormir, a Sabrina faz questão de dormir ao lado dele, em uma cama improvisada todos os dias. Ela pega na mão dele e diz, boa noite, Howard, mas ele obviamente não responde. O Howard continua apagado por causa do mecanismo de defesa que o sistema colocou no cérebro dele. Mas então, rapaziada, nós começamos a ver o que se passa dentro da cabeça dele. O Howard tá em um tipo de limbo, onde a única coisa que existe é uma tela do sistema dizendo replay e um botão. Ele não entende que nova função é essa, mas aperta o botão do mesmo jeito, porque né? O que mais ele tem a perder? Na hora que aperta o botão, as lembranças de todo o primeiro sonho que ele teve começaram a aparecer.
e girar ao redor dele. Várias e várias imagens apareciam pra ele como janelas, que o levavam pra todos os momentos que ele viveu com a Sabrina no primeiro jogo. Então ele respira fundo e começa a olhar pra elas. Ele escolhe uma em particular, o momento que ele morreu no jogo, ou melhor, o momento que ele perguntou se a Sabrina amava ele, e ela disse que não. Ele vê todas as coisas que ela continuou dizendo depois que ele apagou, e não podia mais ouvir. Até o momento em que ela desaba e começa a chorar em cima dele, aonde fica claro todo o amor dela por ele. Ele não sabia de nada disso. Pro Howard, ele tinha morrido sem que ela o amasse, mas na verdade ela tava com o coração partido. Ele se sente muito culpado agora. Ele vê Sabrina chorando muito, dizendo tudo que sente por ele, até se afastar dele e dar uma última boa olhada, pra em seguida fechar os olhos e se jogar pra trás. Sim, família, a Sabrina literalmente se matou depois que o Howard morreu no primeiro sonho. E pra ela tudo aquilo era real. Ela não sabia que era um sonho. Ele até tem o impulso de tentar segurar ela quando vê essa cena, mas então ele acorda no mundo real, todo suado e tenso e ofegante. Howard não consegue acreditar que a Sabrina até mesmo cometeu suicídio por causa dele. Ele achava que das três, a Sabrina era a que menos amava ele, mas assistindo essa última cena ficou muito claro pra ele o quanto ele estava errado. Então é isso, família. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Já sabe, né? Se curtiu, se inscreve aí e deixa aquele like. Tamo junto e é nóis. Fui!